E aí galera, sou o professor Rafael Neri aqui do XNEM e hoje a gente vai começar a falar sobre sociologia e o assunto de hoje vai ser o surgimento da sociologia. Se liga aí depois da vinheta. Então galera, a sociologia, como qualquer outra ciência, ela tem uma necessidade, certo, para aparecer. Ela não vai acontecer do nada. Nem a física, nem a matemática, nem a química, nem a filosofia, nenhuma ciência, ela vai surgir sem uma necessidade. Né? Então ela tem uma necessidade, ela tem um fator que faz com que ela se desencadeie e surja para a gente. E é isso que a gente vai entender agora. O Enem ele não vai trazer para a gente, na sua grande maioria, questões que vão abordar realmente sobre o surgimento da sociologia diretamente. Para quem vai fazer estaduais, né, vão conseguir encontrar algumas questões relacionadas a isso. Para futuramente, o Enem como um seriado, com certeza, isso vai ser um assunto que vai ser cobrado, como já é cobrado em alguns vestibulares seriados, porque isso é assunto inicial da sociologia, e a gente precisa entender. Então, primeiro ponto é a gente entender o que é sociologia, né? A gente pensa, meu Deus do céu, opa, sociologia, geralmente a gente define ela a partir de uma coisa chamada estudos da sociedade, né? Eu sempre, quando eu vou para aula, eu pergunto, e aí galera, o que é sociologia? E geralmente tem alguém, né? Isso é normal, porque a gente pega pelo significado do nome, né? O estudo em si da sociedade. Só que isso não vai me trazer uma complexidade do que realmente é a sociologia. E a gente precisa compreender que a sociologia é um pouco mais ampla. Né? A sociedade em si não é uma coisa tão simples, é uma coisa complexa. E ela se tornou cada vez mais complexa, por isso que a sociologia surge. Primeiro ponto para a gente entender é que a sociologia ela vai estudar as nossas relações sociais dentro de um determinado espaço social. Então, a sociologia estuda como a gente, o homem, funciona dentro de um espaço coletivo onde a gente vai dividir aquele espaço com outros indivíduos. Então, é basicamente isso que a gente vai encontrar aqui na sociologia. E a gente vai, ao decorrer desse ano, tentar entender um pouquinho o que é essa coisa chamada sociologia, como é que se dá. E a gente vai partir desse ponto. A sociologia estuda as nossas, certo, relações dentro de um espaço coletivo. Isso é um ponto ideal. Mas, beleza, por que a sociologia ela surge para a gente estudar isso? Né? Esse é outro ponto que a gente precisa analisar. Como é que essa sociologia surge aí e tal, e por que ela surge. Primeiro ponto, eu preciso saber quando é que ela surge. Então, anota aí. A sociologia é uma ciência muito nova, ela surge ali no século XIX. Né? Ela vem junto com outras ciências humanas, como psicologia, como antropologia, e a partir do século XIX, o homem ele busca mais conhecimento sobre si. Isso é um fator muito importante para a gente entender a sociologia. Aí você pergunta, mas Rafa, por que a sociologia ela só vem surgir no século XIX, depois de tanto tempo? Por exemplo, a filosofia ela surge lá no século VI a.C. Então, por que ela só surge no século XIX? E pior, será que só no século XIX que o homem ele começa a estudar a sociedade? E então, não é isso, certo? O estudo da sociedade ele sempre foi um estudo pertinente na filosofia, porque a gente sempre estudou política, ética, né? Essas questões são relações sociais. Só que a filosofia, ela me traz um estudo diferente, porque eu tenho uma necessidade diferente. Na filosofia, ela é um questionamento sobre a política, sobre a ética, no entendimento de como deve funcionar ou como deveria ser. A sociologia ela nasce com outra perspectiva, com outra visão, que é o quê? Resolver os problemas existentes, trazer uma solução para a problemática. Entenda, eu não estou aqui para, como é que eu posso dizer?
idealizar uma sociedade. Eu estou aqui para resolver os problemas da sociedade real, o que está acontecendo agora. Então, é isso que a sociologia surge. Né? É para isso que a sociologia surge. E vai ser no século XIX. E você pergunta, por que no século XIX? Por que não logo em outro momento? A gente não sempre teve problema. Só que o século XIX é um século resultante de uma transformação muito profunda, tá, na nossa sociedade. Então, essa mudança profunda traz uma complexidade maior para entender como é que a nossa sociedade, as nossas relações sociais ainda vão continuar existindo. Esse é o ponto que a gente precisa entender aí na sociologia. Tá? Então, a gente elenca 3 coisas que acontecem no século XVIII, um século antes da sociologia surgir, que é extremamente importante. São coisas que acontecem no século XVIII e é elencado aqui. Tá vendo? Eu tenho o iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses 3 fatores, essas 3 coisinhas, eles vão me trazer diversas alterações no mundo. Muitas. E a gente precisa entender um pouquinho essas alterações. Tá? Bora! Uma coisa que a gente precisa realmente aprender e se lembrar. Sociologia, ela anda de mão dada aqui, ó, coladinho, bota aqui do lado, bota no coração e diz: sociologia e história, elas estão sempre juntas. Não tem como eu entender a sociologia sem ter um conhecimento de história, tá? Lembra disso. Então, presta muita atenção aí nas aulas do professor Felipe para a gente poder também fazer esse link de questões, tá? Então, por que eu preciso saber de história? Cara, porque se eu estou estudando a sociedade, a cada momento histórico eu tenho fatores que transformam aquela sociedade. Né? A sociedade ela não existe ali alheia às questões, né, históricas. Então, a história é um ponto muito importante para entender o funcionamento da minha sociedade. Tá? Então, o primeiro fator histórico e filosófico é o pensamento do iluminismo. O pensamento do iluminismo é aquele pensamento... Aqui, ó, a gente vai ter o grande momento da filosofia na modernidade que se chama iluminismo. É uma linha filosófica que vai nascer ali no século XVIII, impulsionado pela revolução científica lá do século XVII, com Galileu, com Newton, né, com Descartes e aquela galera lá das ciências da natureza e a matemática aplicada surgindo. E a gente vai ter um pensamento onde eu vou colocar a ciência em um fator extremamente evidente, uma ideia que essa ciência, essa razão, ela vai me trazer uma liberdade, e a liberdade é um ponto muito essencial, e essa liberdade ela vai ser influente em várias perspectivas, na política, na economia, na própria educação. O iluminismo ele traz para a gente uma perspectiva de que, a partir do contexto científico da razão, a gente vai ter algo para fazer. A gente vai dizer que isso, no iluminismo, a partir de Kant, a gente vai ter uma razão instrumental. Que quer dizer o quê? Um estudo que é específico para algo. Beleza? Então, esse iluminismo ele vai ser um fator muito importante, porque ele está pregando uma liberdade, né? Ele está pregando a evolução da ciência. Então, percebe que isso vai ser um fator muito importante para essas 2 coisinhas aqui que a gente vai falar, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, o iluminismo é o pai, a mãe dessas revoluções burguesas, né? Tanto também a independência dos Estados Unidos, mas aí a gente não conta a independência dos Estados Unidos como um fator, né, predominante para o surgimento da sociologia, porque a sociologia ela surge aqui na Europa, desculpa, ela surge lá na Europa, né, e não aqui nas Américas. E aí ela vem depois de um processo, ela vem vindo para cá, né? E vai ser um dos nossos assuntos também. Dentro desse iluminismo, ela vai me trazer essa alteração da nossa perspectiva, né, de funcionamento social. Eu vou ter uma revolução industrial, uma revolução francesa, que ela vai ser uma transformação extrema. Bora! Revolução industrial, datada, né? A primeira revolução industrial, 1760. Eu começo o processo de industrialização da nossa sociedade.
a partir de um pensamento do liberalismo econômico, né? Todo aquele processo muito legal, muito bonito, né? E a Revolução Industrial ela vai seguir até agora, a gente sabe, né? A Revolução Industrial ela não tem uma pausa, ela começa ali e ela vai seguindo, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, e aí vai indo. Né? Isso aí vocês vão ver em geografia com o professor, ou com o Felipe Heller, ou com o Cauê Gomes, então isso vai ser fantástico. Então, vamos lá. O que a Revolução Industrial ela me traz para transformar a minha sociedade? Primeiro ponto que eu tenho que lembrar é o êxodo rural. O êxodo rural é um fator extremamente importante para a gente entender as alterações da minha sociedade. Por que, Rafa? Porque o êxodo rural é um fator que transforma muito a minha sociedade. Porque basicamente, cara, a minha sociedade ela deixa de ser agrícola, deixa de ser agrícola, rural, e passa um processo e vai para a zona urbana, certo? Eu vou ter o quê? Um inchaço, porque o êxodo, como a própria palavra fala, né, explica, ela vai ser uma saída de uma grande parte da população, ou uma população inteira, lembra da Bíblia, tá? Uma população inteira para um outro local. De uma forma não natural, cara. O problema é esse, é de uma forma não natural. Isso quer dizer que a cidade ela não estava pronta para receber a quantidade de pessoas que foram. E aí quando ela chega, ela faz o quê? Um inchaço. Uma macrocefalia urbana, né? Então, isso gera um grande problema, porque a cidade ela não tem infraestrutura para receber aquela quantidade da população. Ela não tem a quantidade de trabalho suficiente para aquele povo todo. Ela não tem moradia, ela não tem esgoto, ela não tem saúde. E o que é que vai acontecer? Pô, se eu não tenho um trabalho, essa galera não vai trabalhar, vai ser desempregado. Não tem como voltar lá para o campo. O que é que ele vai fazer? Ele mora na rua. Né? Ele vai em situação de rua. Isso aumenta a desigualdade social. A situação de rua. Higiene não é uma coisa que vai estar presente. Então eu vou ter surtos de doenças. Pensa na cólera. O surto de cólera que a gente vai ter no século XIX. Tá? Muito relacionado a isso. Cólera. Uma doença que é basicamente erradicada, mas que eu necessito de uma higiene básica. Por exemplo, lavar os alimentos, lavar as mãos antes de se alimentar. E que você mora na rua não tem essa condição. Gera desigualdade social, cara. Gera problemas de saúde. E gera, consequentemente, uma violência crônica, que é uma violência que é forçada a acontecer. Porque se eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho moradia, eu passo fome. E talvez viver na rua a pessoa aceite, talvez não ter roupa nova, a pessoa aceite, mas passar fome é uma coisa que, tipo, eu não tenho como aceitar ou não. Ou eu como, ou eu morro. Né? Então isso gera uma violência muito grande. A gente vai ver que em grandes centros urbanos, onde eu tenho uma macrocefalia, onde eu tenho um inchaço, né? Onde eu tenho um maior índice de desigualdade social, onde eu tenho um maior índice de violência. Isso gera uma mudança de hábito muito grande para a gente. Né? Mudança de hábitos que vai ser desde o processo básico de cumprimentar as pessoas, as questões de relações sociais, que agora gera uma competitividade que eu não tinha no campo. Né? A cidade ela me traz isso. Então é um ponto que a gente precisa sempre analisar. Então a Revolução Industrial ela me traz uma mudança na produção e logo ela vai me trazer um processo de exploração de trabalho que não tinha nesse processo rural. Assim como a gente pensa no industrial. Né? Por quê? Porque eu tenho muita mão de obra, eu tenho pouca vaga de trabalho, então eu pago muito pouco, cara, porque ele não tem poder de negociação. O cara chega para lá e diz, bicho, eu vou te pagar 70 centavos o dia para trabalhar. Aí tu vai dizer, quero não, 70 centavos? Tá de sacanagem com minha cara? Aí diz, beleza. Tem 7 mil ali na porta, querendo. Ainda trabalha por menos. E aí? Tu diz, não, eu quero. Aí tu aceita menos. Porque a condição de existência que tu vai ter gera uma mudança muito grande na minha sociedade. Violência, desemprego, desigualdade, problemas, surtos de saúde. A gente tem que entender que surtos de saúde, e quando tanto a professora Cris ou o professor Richard for falar um pouco sobre questões, a gente vai tentar analisar e relacionar alguns surtos com condições sociais. Tá? Outro fator muito importante é a nossa querida
Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa, que a gente data ali no final do século XVIII, né, 1789 a 1799, certo? A gente vai ter uma grande alteração no nosso mundo, extremamente na questão política. Né? A Revolução Francesa, ela marca, sim, o fim do feudalismo. Acabou. Que ela acaba com o Estado feudal, o primeiro e o segundo Estado feudal, o poderio da nobreza e do clero. Então como é que eu posso dizer? Inaugurar as duas classes, o proletariado e a burguesia, né, a partir desse contexto da Revolução Francesa. Então, eu estou transformando, vê que coisa legal. A Revolução Francesa, ela acaba com um processo feudal que está desde o século V. Ela acaba com um processo monarca, porque ele vai iniciar uma república. E também está lá desde o século V. Então, se a gente perceber, não é? Do século V ao século XVIII, o mesmo modelo de estrutura social, o feudalismo, com algumas alterações ali no processo final, né, que eu vou passando para o mercantilismo, e aí eu chego ao o mercado livre. Mas é um longo tempo, né, isso aí, 13 séculos, com a mesma maneira de estrutura social, a mesma estrutura de organização política, uma monarquia. E, de repente, eu saio de um processo feudal para um processo de classes, eu saio de uma monarquia para uma república. Logo, isso é muita mudança. A França ela vai sofrer consequências com essas mudanças que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai perceber que o século XIX da França é extremamente desorganizado politicamente. São vários tipos de repúblicas e vários modelos de estruturas governamentais que vai acontecer. Então, basicamente, esses três fatores aqui, eles vão ser essenciais para a gente entender por que a sociologia nasce. A sociologia nasce para entender, cara, com essa bagunça toda aqui, como é que a gente vai continuar existindo como sociedade? E a sociologia ela vem para trazer soluções para os problemas analisados. Então, cada pensador da sociologia vai analisar um problema e vai trazer uma solução. Então, não espere encontrar visões iguais, soluções iguais e problemas iguais, porque cada ser ele observa a sociedade de uma forma diferente e cada ser vai estar em um momento de uma sociedade diferente. Então, eu não posso pedir para o Emile Durkheim a mesma visão de sociedade que o Karl Marx, que o Augusto Comte, que o Pierre Bourdieu ou que o Norbert Elias. Isso é o legal da sociologia. O legal da sociologia é trazer essa multiplicidade de coisas para a gente. Esse é nossa primeira aula, né? O nosso primeiro vídeo da sociologia. Fica ligado que toda sexta-feira a gente está por aqui, trazendo coisas novas. Tá? Curte aí e compartilha para os teus amigos. Liga no Exenem, você vai estar preparado com os melhores professores do Brasil. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.